Senhores alunos, o próximo passo, como nós já tínhamos dito no vídeo anterior, nós iremos discutir sobre o processo da leitura racional, para que nós desenvolvamos uma leitura com uma certa racionalidade. É necessário que nós sigamos alguns passos. Por exemplo, o primeiro passo é o passo da compreensão geral. Nesse momento você precisa desenvolver a capacidade de entendimento do assunto, não é? E do tema. Para isso você precisa ler o texto todo, do começo ao fim. Não vale aquela proposta de você ler partes do texto e achar que lendo parte do texto você vai entender sobre o assunto. Não tem necessidade. O ideal é que você leia o texto todo, para que você possa realmente reconhecer qual é o seu assunto, qual é o seu tema, do que trata o texto. E a partir daí você vai ter uma visão mais geral, né, do assunto tratado. E é importante que às vezes você observe o título, porque às vezes o título ele é uma síntese do assunto tratado no texto. Mas para isso você precisa ter uma boa leitura, desenvolver comportamento leitor, né, para que você possa já ter esse cuidado de verificar essas questões. O segundo passo é a análise. Na análise você é capaz de verificar as partes constitutivas dos textos, ou seja, aqui é importante, o próximo assunto que a gente vai discutir ainda hoje são os modos de organização discursiva. É importante que você observe como cada tipologia textual ela exige uma proposta de organização textual, né? Ou seja, a partir daí é que você vai verificar as partes constitutivas. Você também pode verificar as palavras e os termos desconhecidos. Para isso é necessário sempre que você recorra a um dicionário, porque às vezes uma palavra, às vezes você pode identificar pelo contexto, mas às vezes não. Às vezes é importante que você disponha assim de um dicionário, para que você possa reconhecer o valor daquela determinada palavra, porque às vezes ela é importante para que você compreenda o significado do texto. Outra coisa, é importante que você leve em conta a interpretação de dados como ilustrações, fotos que estão ligadas ao texto, gráficos complementares, informações do texto que apenas ilustram ou não, e que você observe a essência do texto, ou seja, como é a organização textual, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. O que foi apresentado na introdução, como é que está desenvolvida o tópico frasal, a tese, né, a ideia principal, quais são as proposições do autor, o que o autor pensa a respeito desse assunto, né, como é que ele se posiciona, ele é a favor, ele é contra, ele se mantém numa certa imparcialidade ou neutralidade. O terceiro passo é a síntese. Na síntese, o leitor ele é capaz de apreender, não é aprender, é apreender, ou seja, retirar as ideias essenciais do texto. A partir daí ele precisa observar quais são essas ideias, como é que o autor trabalha essas determinadas ideias. E por último, ele vai trabalhar com a avaliação. Na avaliação, a gente vai perceber que o leitor ele precisa ter a capacidade de exercer a criticidade, questionando as informações do texto. Aqui é o momento dele conversar, dialogar, verbalizar, né, com o texto, com o autor do texto, para que ele possa dar o seu ponto de vista, se assim for necessário. Então, como é que as ideias foram transmitidas, quais foram os pontos fracos, né, para poder sustentar aquilo que está sendo dito, quais são as evidências, né, quais são as ideias principais, por que essas ideias secundárias, elas são secundárias, mas por que elas estão ali. E é necessário também que você observe tanto a linguagem quanto o poder de argumentação apresentado no texto. O texto que nós punhamos no documento de vocês foi justamente ONU faz alerta sobre crescimento de metrópoles. Então, a gente reler o texto, né? A região metropolitana de São Paulo terá 20,4 milhões de habitantes em 2015. A previsão é da ONU, Organização das Nações Unidas, que lançou em 7 de outubro um relatório com dados sobre a situação das zonas urbanas nas áreas pobres do planeta. Segundo a ONU, a Grande São Paulo, que em 2000 tinha 17,8 milhões de pessoas e era a quarta maior metrópole do mundo, ultrapassará a cidade do México em 13 anos. Mesmo assim,
A área da capital paulista ficará na quinta posição entre os maiores conglomerados urbanos do mundo. Será ultrapassada pela região metropolitana de Lagos, na Nigéria, que terá 23,2 milhões de habitantes, e por Dhaka, capital de Bangladesh, que terá 21,1 milhões de pessoas. A Grande Rio também apresentará um crescimento populacional até 2015, dos atuais 10,6 milhões de habitantes, passará a ter 11,9 milhões em 13 anos. O aumento do número de metrópoles no mundo, com mais de 10 milhões de habitantes, é uma fonte de preocupação para as Nações Unidas, que em 1950, ela vai dizer que em 1950, apenas o entorno de Nova York atingia essa taxa populacional. Em 2015, 23 conglomerados terão mais de 10 milhões de pessoas. Desses, 19 estarão nas regiões mais pobres do mundo. De maneira, senhores, que a ONU ela destaca que, se o processo de urbanização se estabilizou nos países ricos, em torno de 75% da população, o ritmo de crescimento da cidade nos países pobres ainda é assustador. Logo, todos os dias, 180 mil pessoas eles chegam a esses conjuntos vindas das áreas rurais dos países em desenvolvimento, principalmente na África e na Ásia. ONU faz 2002. Então, o título é a pista para o tema discutido na notícia Crescimento de Metrópoles. Mas observe que crescimento de metrópoles não se trata de qualquer metrópole. Você sabe que uma metrópole é aquela cidade que tem hoje mais de 1 milhão de pessoas. Ele está se referindo a metrópoles que têm mais de 10 milhões de habitantes. Né? O segundo passo é a análise. A ONU divulgou um relatório com dados sobre a situação do crescimento das metrópoles das áreas pobres do planeta. E aí nós temos uma interpretação dos dados. Ele disse que haverá um grande crescimento populacional até 2015, com aumento de metrópoles com mais de 10 milhões de habitantes, que é a tese do texto, como nós já dizíamos. As proposições do autor. O ponto central da preocupação da ONU está relacionado ao crescimento populacional nas regiões mais pobres do mundo. Por quê? Porque você observa que o texto vai dizer que nós teremos 23 metrópoles com mais de 10 milhões de habitantes, e dessas 23, 19 estarão nas regiões mais pobres do planeta. Eis o porquê da preocupação da ONU. No terceiro passo, nós temos a síntese. Né? A ONU divulga relatórios sobre o aumento de números de metrópoles com mais de 10 milhões de habitantes, de maneira que a gente perceberá que 23 metrópoles terão mais de 10 milhões de habitantes em 2015, dentre as quais 19 estarão nas regiões mais pobres do mundo. E a preocupação para as Nações Unidas sobre as condições de vida nessas cidades, porque a gente percebe que a maior parte das pessoas dessas regiões que terão mais de 10 milhões de habitantes no mundo, eles estarão nos maiores conglomerados com mais de 10 milhões de habitantes, ou seja, são 19 regiões das 23. Isso, de certa forma, ela deve se configurar como uma preocupação para a ONU, porque como sustentar tanta gente, principalmente se não se desenvolve ciência. O quarto passo é a avaliação. Reflita sobre tudo que já ouviu falar, sobre o que leu sobre o crescimento populacional. Esse é um caminho que você pode fazer para que você realmente possa entender de fato se há essa preocupação da ONU, se isso é valável, né, como dizem os franceses, quais os problemas que isso provoca nas grandes cidades dos países mais pobres. E você pode questionar as informações do texto, levantando sugestões para o problema, ou seja, o que deve ser feito para solucionar esse problema. Ok? Repense, reveja seu texto e qualquer coisa vocês façam as perguntas pelo chat.